Cordiais saudações a todos vocês. Que a paz do bom Deus reine dia após dia em sua vida. Presta atenção no seguinte questionário: por que é bom seguir a Deus? Ou por que é bom ser um filho de Deus? Com isto eu gostaria de relacionar essa questão com uma passagem bíblica muito estupenda que poderá, se pegar o Espírito, você poderá entender taxativamente, de tal maneira que você poderá tirar uma lição muito útil. Então, a Bíblia fala acerca de um servo chamado Daniel, cujo este homem, ele tinha 3 companheiros, cujo nome era chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tu tiveres a tua Bíblia, pode constatar no livro de Daniel, capítulo de número 3, no verso 1 em diante. Então diz que havia ou existia uma cidade cujo nome era chamado de Babilônia. E esta mesma cidade existia um homem, um rei chamado Nabucodonosor. Então este homem chegou ao ponto de abrir um decreto que já que eu estou praticamente resumindo, já porque eu irei de colocar, de erguer, de levantar uma estátua, então todos aqueles que não chegaram ao ponto de se prostrar diante daquela mesma estátua, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Mas é que quem adora a estátua, como nós sabemos, são aqueles que não creem a Deus, porque Deus disse para que nós não venhamos servir outros deuses. E quando estamos a falar dos outros deuses, a estátua inclui nestes outros deuses. Então estes homens que seguiam a Deus, taxativamente seguiam segundo a vontade do Deus Criador, eles não chegaram ao ponto de se prostrar. Então diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor chegou ao ponto de erguer uma estátua, de tal maneira que todos aqueles que não adorarem, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Então você vê que os homens não chegaram ao ponto de se prostrar, todo mundo se prostraram diante daquela estátua. Mas você vê que os 3 homens, sendo eles filhos de Deus, não chegaram a um ponto de quê? De se prostrar. Então diz a Bíblia que quando ergueram aquela estátua, todo mundo se prostrou, mas aqueles 3 homens não se prostraram. O que aconteceu? Certo homem, o homem de Nabucodonosor, chegou a ver estes homens que não chegaram ao ponto de se prostrar. Então eles, vendo aqueles homens, eles foram a correr ao rei Nabucodonosor, e ele questionou o rei, dizendo: rei, o senhor não decretou que todos aqueles que não chegaram ao ponto de se prostrar diante da estátua seriam lançados na fornalha de fogo? Ele disse: sim, nós abrimos sim esse decreto. Então ele questionou: o que está acontecendo? Ele disse: existem 3 homens que não chegaram ao ponto de se prostrar. Então eles partiram em direção àqueles homens, e diz a Bíblia que chamaram os camaradas e chegaram ao ponto de julgar eles, até ao ponto de amarrar eles, torturaram e depois lançaram ele naquela fornalha. O que é mais agravante? Os homens foram lançados na fornalha de fogo, e a Bíblia diz que, posto eles lá na fornalha, diz a Bíblia que existia 4 homens. Então o rei se aproximando, ele disse, chegando o dia seguinte, disse: eu vejo 3 homens, de 4 é um semelhante a um Deus. A um Deus. Você vê que o rei, quando viu os homens, não queimaram, passaram a noite e não queimaram, ele admirou, assustou,
Só para você ver o quanto é bom seguir a Deus, servir a Deus, ser um filho de Deus, aquele que anda segundo a vontade de Deus. Vê o que aconteceu com aqueles homens. Os homens, nem um arranhão estava sobre a pele deles. Por quê? Porque o anjo, Deus enviou o seu anjo para que protegesse aqueles homens. Protegesse aqueles homens de tal maneira que nada acontecesse de mal. Aí vem o poder de ser um filho, de ser uma filha de Deus. Quer dizer, o homem, quando viu, se maravilhou de tal maneira que tirou aqueles homens da fornalha do fogo. E ele abriu um decreto dizendo que ninguém irá mais de torturar aqueles homens. Por quê? Porque ele reconheceu que eles de facto foram ou são homem e mulher de Deus. E você vê que a partir daquele momento chegaram ao ponto de exaltar o nome do bom Deus. Com esta palavra é só para você ver que eu gostei imenso quando vi esta passagem e gostaria de partilhar convosco, para vocês tirarem uma lição concernente àquela questão que eu coloquei. Porque que é bom seguir a Deus. Então, com esta, quando nós seguimos a Deus, nós somos livres de tudo. Nós somos livres de tudo. Não há perseguição, não há tribulação que poderá vir em nossa vida. Ainda que venha, mas terás um Deus que poderá te livrar dessa mesma situação. Meu amigo, minha amiga, não importa que situação você está a enfrentar, se na tua vida financeira ou sentimental, se é a vida que não está a ir avante, se é as coisas que você tem feito mas não tem dado certo, meu amigo, seja um homem, uma mulher de Deus. Seja um homem, uma mulher de Deus que anda segundo a vontade de Deus. Porque podes crer, meu amigo, se aqueles homens, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não queriam acreditar ser filho de Deus, podes crer que eles queriam queimar naquela fornalha. Então, meu amigo, aquela estátua representava a perseguição daqueles homens. E essa estátua pode ser a tua vida financeira que não está a ir avante. Essa estátua está a representar a maldição que tem existido na sua vida. Então o que você poderá fazer para você sair? Para você não se prostrar diante dessa situação, para você não se prostrar diante dessa doença, o que você vai fazer? O que você deve fazer é seguir a Deus. Porque com Ele, para Ele são todas as coisas. Com Ele nós somos mais seguros. Com Ele nós somos mais protegidos. Com Ele nós somos mais, exaltados. Ainda que essas coisas estiverem a dar errado, mas quando Deus coloca as mãos, quando Deus coloca as mãos no teu trabalho, na tua vida sentimental, aonde queira que seja, o mal não vai resistir. A situação não vai resistir. Então, dia após dia, seja um homem, uma mulher de Deus. Porque a conquista em Deus busca-se dia após dia. Busca-se dia após dia, meu amigo. Então, dia após dia, vamos nos apegar. Vamos ser como esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não chegou no ponto de se prostrar diante daquele problema. Aquela estátua está a representar as maldições que os teus passados, teus antepassados fizeram. E hoje que está a pagar é você. E hoje que está a pagar é a tua família. Mas podes crer, meu amigo, podes crer, minha amiga, se Deus dizer que a partir de agora, a partir deste exato momento, o problema vai passar de fato. Mas para isso, vamos ser um filho de Deus, vamos ser uma filha de Deus. Então, essa é a abundância
de ser o filho, de seguir a Deus de dia após dia, nos agradecer